Continuar aqui o nosso estudo sobre o temor ao Senhor. No vídeo anterior, parei em Jeremias 31, 34. Já não será necessário ensinar uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos. Perdoareis toda a vossa desobediência do meu povo e esquecerei dos seus pecados. Então o Senhor, ele se manifesta aqui como o único pastor, o verdadeiro pastor, que sai para arrebanhar, ou seja, apacentar as suas ovelhas. Essas ovelhas, no tempo de Jerusalém, no tempo do profeta Ezequiel, Jeremias, Isaías, estavam todas dispersas, com falta de conhecimento. No tempo do profeta Amós também, ele vai relatar que as ovelhas estavam andando para lá e para cá, procurando alimento, mas não era alimento que perecia, alimento espiritual, palavra. Então, nesse tempo, havia uma fome, uma escassez e um sedentarismo de presença do Senhor. É notório que nos tempos de hoje, nos altares, nos tempos de hoje, poucos têm buscado a presença do Senhor. Poucos têm buscado essa intimidade com o Senhor. Nota-se então que alguns pastores, alguns obreiros, estão muito ocupados com seus afazeres, com seus trabalhos, com a sua família, com as visitas, né? E estão esquecendo de tirar um tempo para meditar na palavra. Quando eles vão pregar algo que já está esboçado, um estudo, ou até mesmo em uma revista, mas eles mesmos sentar para meditar, para ter a revelação da palavra, uma palavra rema, eles não sentam. Então, é notório quando você estuda a palavra do Senhor e vai em um culto, e você consegue ter esse olhar crítico, que não é para dizer que você é melhor que todo mundo, não. Você tem um olhar crítico, você sabe quando a palavra está sendo uma flecha para o seu coração, está atingindo o seu coração, e está falando diretamente com você sobre o Espírito Santo, ministrando, palestrando com você ali. Você sabe que a partir do momento que Deus está sendo ali o grande provedor daquela palavra, e que o homem que estudou aquela palavra, ele teve um particular, ele teve um íntimo com Deus, ele teve o seu secreto com Deus. Então você sabe quando você está sentado no púlpito, né? Ou quando você está sentado no meio da igreja, no banco, e está ouvindo a palavra de quem está ministrando, se ela foi esboçada por alguém, que não seja por ele, ou foi pegado no YouTube, né? Ou ele tirou tempo, né, para meditar. Então aqui está dizendo bem claro que o nosso povo não é mais bobo. Jeremias 31, 34, o Senhor vai ensinar esse povo. O Senhor vai trazer ao conhecimento desse povo quem é Deus. Bom, hoje nós temos muitos pregadores pela internet, nós temos muitos pregadores em várias igrejas, várias nações, onde você for, todo mundo está falando de Deus, entendeu? Mas conhecer de verdade é poucos, porque todos têm a informação, todos têm o meio de copiar a mensagem, de repetir como papagaio a mensagem de alguém, mas falar afinco de quem é, com convicção, quem é Deus, ou até mesmo sobre o mandamento dele, são poucos. Pode até conhecer, mas a presença mesmo de Deus não tem. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 31, vai dizer assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, modificará os homens que todos e toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. O Senhor vai julgar essa terra por causa de alguns pastores que não disciplinam, que não discipula, que não instrui as suas ovelhas. E aqui em Atos 17, 30, 31, está dizendo bem claro: esses pastores que ficam correndo atrás dos seus afazeres, esses pastores que ficam correndo atrás de outras coisas, não tira tempo para meditar, não tira tempo para discipular, não tira tempo para ensinar a palavra afinco, eles vão prestar conta. Existem consagrações que não é reconhecida por Deus por causa da ignorância de alguns líderes espirituais, e existe também algumas decisões, posições da nossa vida, nós muitas vezes tomamos decisões precipitadas que são ignorância. Deus não leva em consideração, Deus perdoa. Só que não adianta também pecar e falar assim: foi ignorância minha, Deus perdoa. Não. A ignorância aqui é quando você não sabe o que você está fazendo, você não foi instruído, e não teve um professor, não teve alguém que te informou sobre que aquilo ali é um pecado, aquilo ali é como uma queda para você. Então, a ignorância é entendida na Bíblia, é assim, entendeu? Agora, é igual você casar com uma pessoa, você ser obrigado a casar com uma pessoa por causa da patente. E você sabe muito bem que na Bíblia não precisa casar para servir ao Senhor, para ter uma patente. Mas hoje, infelizmente, na doutrina de homem, eles querem persuadir aquele que está sendo fortalecido em conhecimento para cair. E geralmente, quando esse que confia e até mesmo tem o espelho pastor, e o pastor não dá a essa pessoa discipulado, mas tenta manejar ela para ela cair, esse pastor vai prestar conta, porque em Atos 17, 31 vai dizer bem claro que, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Então, aquela ovelha que o pastor não discipulou, quando ela caiu, ele botou ela para fora, ele vai prestar conta daquela alma. Entendemos também que em Provérbios 10, 11, diz assim: a boca do justo é um manancial de vida. O que significa isso? Significa que vai sair uma fonte dentro de você quando você estuda e teme ao Senhor. Estudar a palavra. Salmo 36, verso 9. Deus continue sempre a demonstrar o seu amor aos que te conhecem. Ele está dizendo, suplicando,
Ó Deus, continue sempre a demonstrar o seu amor aos que te conhecem. Não deixe de fazer o bem e a justiça aos que te têm e que têm um coração puro. Então ele está dizendo, olha, Deus, ouve a nossa oração. Nós precisamos ter um coração puro. Nós precisamos ter um coração reto, íntegro e, ao mesmo tempo, mergulhar no livro que é a palavra para conhecer o Senhor. Porque fazendo assim, o Senhor vai nos justificar, vai fazer o bem por nós. Então, em João 4, verso 21, vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e eu me manifestarei nele. Opa! Aí Jesus dá uma revelação mais profunda de quem teme a palavra do Senhor, de quem obedece e reverencia, né, a palavra do Senhor. Ele está dizendo que quem guarda a palavra dele, ama ele, ama o Pai dele, e ele vai se manifestar na vida dessa pessoa. Eita, gente, isso aqui é sério, isso aqui é complicado para entender. Tem tanta gente dentro da igreja que não pega nem na Bíblia durante a semana. Não ouve uma pregação durante a semana, não vai no estudo bíblico durante a semana, não vai na escola dominical, mas está cantando, está pregando, está louvando, está orando, está fazendo um monte de coisa dentro da igreja, mas não tem nada de manifestação do Espírito Santo, nada de manifestação da obra de Jesus nele. A Bíblia nos molda, a Bíblia nos cauteriza, a Bíblia faz com que todos os pensamentos da carne sejam levados em cativo, em Cristo, e traz um pensamento de renovação, ou seja, nós precisamos se arrepender, nós precisamos deixar aqui de lado, certo? Todos os feitos da carne. É por isso que nós vamos entender aqui, em João 4, 21, que o Senhor nos ama e vai demonstrar o seu amor, é visível, é notório o seu amor, quando nós guardamos a palavra dele, aí ele vai manifestar. Você quer ver uma pessoa avivada? Quando ela lê a Bíblia. Quando ela vai orar com você, ela vai citando Bíblia, versículo, 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 e de repente aquela tribulação que está na sua vida, aquela pessoa que orou, ela começa a acontecer uma ruptura, quebras de cadeias, quebras de corrente, e aquela pessoa que está cheia da palavra, orando por você, você sente a presença de Deus tão forte. Por quê? Porque tem palavra, porque tem temor a Deus, obediência, sacrifício, reverência. João 4, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. A trindade, a tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, vai habitar dentro daquele que teme e que guarda a palavra e obedece, que reverencia a palavra, que santifica na palavra, santificáveis na palavra, pois a tua palavra é a verdade. João vai dizer bem claro isso para nós. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Por que nossos cultos estão sendo frio, morno? Não tem manifestação de dons, não tem manifestação de amor nos campos missionários. Por que não tem a manifestação de amor nos votos, nas ofertas para o campo missionário, para ajudar quem necessita? Porque a pessoa não está cheia da palavra, não conhece a palavra, não pratica a palavra, porque só pode ser avivado uma pessoa que lê a Bíblia, medita nela todos os dias, e ainda essa pessoa pratica em sair e ministrar. A possibilidade aqui de você ler a Bíblia e praticar evangelizando, você vai de 0 a 100 de grandes possibilidades de manifestação de dons na sua vida. João 4, verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me amou. Jesus está dizendo bem claro aqui, para aquele crente que fala assim, eu só vou no culto mesmo para ter oportunidade, só vou no culto mesmo porque o pastor me chamou, mas não entendo nada da Bíblia. Então você não ama Deus, você não para sentar, porque hoje é impossível a pessoa falar que não está entendendo a Bíblia. Como nós acabamos de ler aqui agora, Jeremias 31, 34, já não será necessário ensinar uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos. Perdoarei a todos que desobedecem, e o meu povo será perdoado e será esquecido todo o seu pecado. Então, pare e pensa. Se você não está interessado na palavra do Senhor, mas está indo no culto, o pastor está te dando uma oportunidade para você cantar, para você pregar, para você orar para alguém, então você está fazendo tudo da carne. Um levita do altar que não conhece a Bíblia, e não tem Bíblia na tua palavra, no falar, Bíblia no andar, Bíblia no pensar, que obreiro é esse? Que levita é esse? Está estranho. Ô, irmão, me explica aqui para mim, João 3,16. É porque Deus é amor. E aí? Mas não sei. Explica melhor para mim. Você canta no altar, você não sabe explicar João 3,16? O plano da salvação? Tá errado isso. Irmão, olha aqui. Lê pra mim isso aqui. Jeremias 33, 3. Não sei não. Explica aí, isso é melhor. Irmão, você tem uma vergonha na cara. Você é obreiro da casa do Senhor, não sabe. A Bíblia vai dizer bem claro que na época da igreja primitiva, era ser separado o homem ao diaconato, ou até o mesmo ao ministério. Por isso que Paulo vai bater sobre a questão de neófitos. Paulo vai dizer sobre a questão do ministério diaconato, ali a igreja primitiva, e também para Timóteo, que nós precisamos ser fervorosos. E os homens que eram separados ao diaconato, esses homens, eles faziam todas as obras, visitar viúvo, órfão, necessitado, e ainda eles eram cheios do Espírito Santo. Você tem que ver o argumento, a palavra que Estevão, Filipe, Paulo dá adiante
aos, aos ímpios e consegue convencê-lo. Tem que ver a palavra de Pedro, depois de convertido da morte de Jesus, o que ele faz no Sinédrio, ele prega diante da população, que é o batismo com o Espírito Santo, Pentecoste, e também depois na Porta Formosa, no Sinédrio, como Pedro prega com autoridade. Por quê? Porque Pedro e esses outros homens, apóstolos, foram movidos pela palavra. João, capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne. Você não quer conhecer a Bíblia, você não quer ler um livro, você não quer ler a Bíblia, você não quer ver uma pregação, você está achando que você está pregando o quê? Você está repetindo o que você viu num vídeo? E se esse cara estiver pregando heresia? E se esse pastor aí que estiver pregando heresia? Rapaz, tem que ler a Bíblia. João 4,25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Ele vai confirmar aqui, irmão. As palavras que ele nos dá, que nós guardamos, quando nós guardamos a palavra do Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele disse. Em João 3,23. Que o Pai, a tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, vai vir fazer morada em quem? Em mim. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito, quando eu obedeço, quando eu reverencio, quando eu presto cultos, atos de cultos em adoração, oração, palavra, jejum e sacrifício a ele, quando eu faço essas coisas, ele vem fazer morada em mim. A Trindade vem fazer morada em mim. E há uma manifestação, João 4,21, há uma manifestação da glória de Deus. Porém, no verso 25 de João 4,25, vai dizer que ele confirma que haverá de estar conosco a Trindade. Verso 26 de João 4. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, é impossível, você que não gosta de escola dominical, não gosta de acordar cedo no domingo, não gosta de escola dominical, não gosta de estudo bíblico, não gosta de um culto de ensino, é impossível Deus estar na sua vida. Se aqui estava dizendo bem claro que aquele Consolador, naquele tempo, Jesus já estava dizendo, estou indo embora. Mas aquele Consolador, aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele elemento, aquela pessoa que está tudo por alto, tudo no verbo, está tudo no singular, está dizendo bem claro, vem. Ele vem e completar a obra que eu deixei, ensinando a cada um. Tudo que eu ensinei, ele vai repetir, vai trazer as claras, vai trazer uma revelação mais profunda. Aí a pessoa quer cantar, canta indo sem ler Bíblia, não sabe uma palavra para ministrar diante da igreja, durante o louvor. O pregador, o obreiro, não tem uma palavra que não lê Bíblia, é papagaio dos outros, né? Não tem um curso teológico básico na igreja para dar. As pessoas têm que procurar com as próprias pernas, e quando procura, é lançada fora porque ela ficou sábia, porque há um tempo hoje que a hipocrisia é grande. Se alguém falar que está fazendo teologia, os membros apedrejam e também o pastor joga para fora, porque não pode conhecer que é só o pastor. O tempo de hoje está desse jeito. Então ele está dizendo bem claro, esse Espírito Santo que foi enviado, ele veio com um propósito. Qual o propósito? De nos lembrar, nos fazer lembrar de tudo aquilo que o nosso Jesus Cristo falou. E por intermédio dele é que nós vamos ministrar, com poder, com unção, porque a partir do momento que um homem estiver ministrando a palavra do Senhor, se ele for conhecedor da palavra, manusear bem a palavra, este homem terá a Trindade ao lado dele para ministrar com autoridade. Para fechar, João 4,27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou a paz como o mundo vos dá. Não perturbe o vosso coração e nem se atemoreis. Aqui está dizendo para nós que a perturbação desses últimos dias tem sido alarmante. Como assim? Irmãos, o mundo está dando um alarme de que está chegando o fim. Pandemia, a nova pandemia está vindo. Está vindo uma catástrofe global. Está vindo uma catástrofe religiosa, política e financeira e na área da saúde. Sabemos bem que só vai ficar de pé no final só aquele que leu a Bíblia, se alimenta da Bíblia. Porque até os grandes vão cair do altar e os pequenos vão subir. Então aqui ele está dizendo que até mudar o cenário, que aparentemente hoje é lindo, é bonito, vai mudar esse cenário, a derrota. E é no meio da provação, é no meio da luta que o Senhor traz avivamento. Você acha que Deus vai trazer avivamento para você, no seu louvor, na sua pregação, você vendo Facebook o dia inteiro, vendo Netflix o dia inteiro, comendo igual uma, sabe? Deus, você não sei como é que você está comendo, você come tanto, mas tanto, você come, e ainda quer ministrar louvor, quer ministrar palavra, quer ministrar estudo bíblico, e não faz nada para Deus, nada, não evangeliza, faz nada. Isso não é avivamento não, irmão. Agora preste bem atenção. A partir do momento que você tira um jejum, tira um propósito, faz um jejum, quando você lê a palavra, medita a palavra, a manifestação dos dons na sua vida e alinea tudo, aí sim, pode ter certeza. Você será reconhecido como profeta de Deus. O que significa ser profeta de Deus aqui? Todo mundo pode ser profeta de Deus. Quem lê a Bíblia e transmite as palavras do Senhor Jesus Cristo já é um profeta, porque ele é um oráculo, ele é um receptáculo. Ele recebe na vertical a palavra e ele transmite. Mesmo que ele não entregue a profecia, eis que te digo assim, tal, não. Mesmo que ele não faça assim, não é aprimorado assim, mas ele está ministrando uma autoridade, está ministrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, está dizendo aqui, João 4, 23, o Senhor Jesus, junto ao Pai e o Espírito Santo, vai vir fazer morada. Verso 25, ele vai estar conosco. Então, verso 26, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de versículos que nós lemos. O que antigamente os antigos falavam assim, lê a Bíblia, lê um versículo aqui para nós, no culto de ensino, no culto de libertação,
havia as oportunidades para as pessoas lerem um versículo, para ela começar a se adaptar, para ela se acostumar. Até nas visitas, quando era levada uma pessoa, a pessoa tinha que ler um versículo para aprimorar. No evangelismo, antigamente, as pessoas pegavam os novos convertidos e saíam para evangelizar, para eles terem gosto. Hoje você não vê um novo convertido evangelizando, sendo discipulado. Nem para o batismo é discipulado direito. Já vai jogando dentro da água, tirando, e a pessoa sai já pior do que ela estava. Então, no verso 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não como o mundo vos dá. Não se perturbe nem se temorize. Ele está dizendo, olha, vai acontecer muita coisa ruim, mas quem está alicerçado na palavra, na rocha, quem está cheio da palavra, não vai ficar com medo, porque sabe que é tudo passageiro e em breve Jesus vai voltar para salvar a sua igreja. Então, irmão, não fique preocupado com essas coisas que estão acontecendo. O que eu fico vendo hoje aqui, sabe o que acontece? Até quando eu passei pelo mundo, tanta gente preocupada, ó, meu amigo, fala pra você, isso aí é para tal ano, tal década, tal assim, tal trombeta, isso aqui, nem vai acontecer agora. Mas quando você tem convicção do que você está falando, do que você lê, você fica em paz. Deus está falando, deixa-vos a paz, deixa minha paz. Rapaz, um pau está quebrando, vai quebrar mais na costa dos outros, vai morrer muita gente mesmo, entendeu?